Amém? Glória a Deus. Estamos no nosso quarto dia de primícias. Esses dias têm sido dias onde nós temos entendido sobre nova natureza, a maneira como nós lidamos com a palavra, o que a palavra implantada em nós ela pode gerar. Toda guerra perdida, ela é perdida porque nós saímos da palavra. Quando nós nos estabelecemos na palavra da verdade, não tem como a gente perder uma guerra. Porém, é importante que nós entendamos que vencer, diferente do que muitas pessoas pensam, vencer não é um resultado. Tem gente que vence no resultado e perdeu na fé. Mas tem gente que perdeu no resultado, mas está estabelecido na fé. E não importa o que você perca, se você continua crendo, você não perdeu nada e o diabo não ganhou nada. Dá para você entender isso? Jó, ele disse o seguinte: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Essa é uma fé que vai em frente. Eu não me entendo muitas vezes, mas eu posso continuar crendo. E por que eu posso continuar crendo? E por que você tem motivos, razões para continuar crendo? Por causa do amor dele. Porque ele nos ama. Quando o evangelho ele é pregado de forma distorcida, ele está sempre colocando o homem, quando o evangelho está sendo pregado de forma distorcida, está sempre colocando Deus na dependência do homem. Como assim, pastor? Ele quer colocar a fidelidade de Deus baseada na fidelidade do homem, quando isso não é verdade. A Bíblia diz que ainda, se nós o negarmos, ele nos negará. Mas se nós somos infiéis, ele permanece fiel. Porque ele não pode negar a si mesmo. Então a fidelidade de Deus não é comparada com a minha. Isso não quer dizer que ele aceite a nossa infidelidade. Quer dizer simplesmente que ele está dizendo: você pode ser infiel, eu não. Porque a minha natureza me impede de ser infiel. E quando eu tenho essa confiança nele, não há por que duvidar. Quando nós aprendemos a andar, ou quando nós conhecemos uma pessoa e andamos com ela, nós sabemos até que ponto nós podemos confiar. Confiar às vezes numa questão financeira, né? Confiar às vezes numa questão de segredo. E a nossa falta de confiança em Deus revela a falta de relacionamento. Quanto mais nós nos relacionamos com Ele através da oração, através da palavra, através do jejum, através das práticas espirituais, mais nós aprendemos a confiar nele. Quando nós entendemos o propósito da salvação, porque parece que o propósito da salvação é simples, e na verdade é para ser simples, mas ele se torna complexo quando nós achamos que a salvação é o fim. Podemos dizer que a salvação é o maior de todos os milagres. Amém? A salvação é o maior de todos os milagres. Contudo, a salvação não é o fim, ela é o início. Por que a salvação não é o fim? Porque a salvação, você não foi salvo e foi embora. Você foi salvo e foi estabelecido no reino. Então, a ideia da salvação, e nós falamos que salvação, ontem nós falamos sobre a palavra salvação, que significa sozo, S-O-Z-O, sozo, significa cura, libertação e salvação. Quando eu fui salvo, sozo, eu fui curado, eu fui liberto,
E eu também fui salvo. A salvação, ela não se limita a um passaporte carimbado para o céu. A salvação nos deu o passaporte carimbado, mas ela nos deu uma condição para viver aqui na terra. Amém? A ideia da salvação para muitos é que aguenta firme o sofrimento aqui, que lá vai acabar o sofrimento. E esse não é o evangelho. Sim, eu estou lembrando de João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Quando nós não entendemos o que Jesus fez, nós simplesmente achamos que Jesus nos deu um plano de fuga, e a qualquer momento Ele vem buscar a gente com esse plano de fuga, e a gente vai vazar daqui, porque Ele não deu conta de resolver. Quando na verdade não é isso. Jesus venceu o diabo. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o pecado. Céu não é plano de fuga. Na verdade, Deus nunca criou um atalho. Porque se Ele cria um atalho, daria moral para o diabo para dizer que ele venceu. Deus nunca mudou uma rota por causa de Satanás. Como não, pastor? Deus teve que mandar Jesus. Pois é, mas o cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. Quando o diabo fez o homem pecar, Deus já tinha feito a solução antes. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus está dizendo para o diabo: eu estou sempre na sua frente. Eu estou sempre na sua frente. Derrubei o homem, Deus diz: do ventre da mulher vai nascer um. Tipo assim, vai nascer do ventre da mulher, mas já está resolvido aqui. Se você soubesse quem você é, se nós soubéssemos quem nós somos, o que é a salvação não é só o plano, não é só o carimbo, o passaporte, a passagem para nós irmos para lá. A salvação me estabeleceu como vencedor aqui. Isso não anula os reveses, isso não anula o choro, as lágrimas, os problemas, mas nos torna vencedor sobre todos eles. E eu acabei de dizer que vencer nem sempre é um resultado. Quando você estabelece a sua mentalidade só no vencer, você vive por momentos. Mas quando você se estabelece a sua vitória em Cristo, porque como Ele é, nós somos. O que Ele venceu, nós vencemos. Morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Quando o homem pecou, Deus não mudou. Escute, quem se viu nu foi o homem. Deus já viu o homem daquele jeito. Você entende isso? Quem se achou que estava nu, estava mesmo, mas quem percebeu que estava nu foi o homem, não Deus. Deus sempre viu o homem daquele jeito. O pecado do homem alterou a condição humana, emocional, a condição física, mas não alterou Deus. Deus é o mesmo. Ele é o mesmo. O homem perdeu o governo. O homem perdeu o domínio, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ele deu para nós. Nós fomos criados para governo. Amém? Cristianismo, mais uma vez, pela milésima vez, cristianismo não é uma religião. Precisamos entender isso e falar isso pelo menos 1 milhão de vezes por dia. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é uma nova vida. Cristianismo é fazer parte de uma nova natureza, é ser inserido em uma nova família. Cristianismo não é se tornar servo de Deus, não, primariamente não. Cristianismo é se tornar filho de Deus para depois servi-lo. Entende isso? Qual a importância de eu me tornar filho para depois receber sacerdócio? Porque ministério fala de sacerdócio. Qual a importância de receber filiação para depois receber sacerdócio? Porque no Antigo Testamento, depois do pecado, o homem tinha sacerdócio, ele tinha ministério, mas ele não tinha filiação. Ou seja, ele era servo, mas não era filho. Por quê? Porque o salário do pecado era a morte, é a morte, e todo ser humano estava morto. Então, eles tinham sacerdócio, mas eles não tinham filiação.
Então, eles tentavam agradar a Deus pelo que eles faziam. A partir do Novo Testamento, ou melhor, a partir da ressurreição de Jesus Cristo, ninguém recebe sacerdócio sem antes receber filiação. Ele está dizendo, primeiro eu te dou uma condição, e depois eu te dou um trabalho. Eu te dou primeiro um DNA, e depois eu te dou um ministério. E o que muda isso do Novo para o Antigo Testamento? Muda tudo. Porque antes eu fazia um trabalho para um Deus Todo-Poderoso. E agora, o Senhor não faz um trabalho para um Deus Todo-Poderoso? Sim. Mas eu faço no mesmo espírito dele. Eu tenho o mesmo DNA que ele. Então não é um servo falando que o patrão é poderoso. É um filho representando o pai numa dimensão poderosa. Lembra que eu falei ontem? Lembra que eu falei, acho que foi ontem que eu falei da água? Foi ontem? Você pode pegar esse copinho de água, você tirou a água do mar, ok? Qual a diferença da água que está no copo para a água que ficou no mar? A dimensão. Comparada à água do mar, você pegou só bem pouquinho, né? Mas a qualidade da água que está no copo, qual é a diferença da água que está no copo para a água que ficou no mar? É o mesmo. Esse copo, essa água, comparando com a água que tirou do mar, exemplificando que essa água foi tirada do mar, a diferença do mar para cá é a dimensão. Mas a qualidade da água é a mesma. A nossa diferença para Deus e a diferença de Deus para nós é a dimensão. Quantos tipos de círculos existem? Quantos? Só um. Não tem vários tipos de círculo. Quantos tamanhos de círculos existem? Mas o círculo é um só. Deus é o círculo maior. Você é o círculo menor, eu sou o círculo menor. Mas nós não deixamos de ser círculo. A dimensão é incomparável, mas somos círculos do mesmo jeito. Essa é a ideia. Então a ideia da salvação, a ideia da vinda de Jesus não foi só salvar o homem. A ideia da vinda de Jesus foi salvar o homem e tomar a autoridade da mão de Satanás. Amém? Tomar a autoridade. Abra em Mateus. Mateus 28. Você sabe por que as pessoas elas gostam de complicar o evangelho? Porque quanto mais complica, mais parece que o líder é mais espiritual. Quanto mais complexo eu tentar mostrar, mais espiritual eu pareço. Quando na verdade o evangelho é simples. Ele me ama. O amor dele é inexplicável. Eu não entendo, mas eu desfruto. Eu tenho o mesmo DNA que ele. Se ele venceu o diabo, eu venci. É simples assim. Olha o que é que diz Mateus 28. Versículo 18. Mateus 28, 18. Você conhece isso de cor? Olha o que é que diz. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vá para Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 5. Acharam? Diz assim: e elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Quem foi que fez isso? O diabo. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Próximo versículo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. O diabo falou para Jesus: toda a autoridade me foi dada, foi entregue para mim, eu dou para quem eu quiser. Quem foi que deu para ele? Foi Adão. E Adão entregou a autoridade. Adão entregou o governo. O domínio sobre a terra, o governo estava sobre nós. E Adão entregou isso. E aí foi entregue a Satanás. Agora Satanás, ele tinha autoridade para ser Satanás. Ele tinha condições. Alguém que tem autoridade é alguém legal, é alguém que é legalizado para ser quem ele é. Deixa eu te falar uma coisa: a autoridade não é uma pessoa. A autoridade é o que está sobre ela. O que faz a diferença não é a pessoa, é o que está sobre ela. O que faz a diferença no mundo espiritual não é a sua pessoa, é o que está sobre você. Você pode dizer amém? Suponhamos não, o Robson trabalha numa empresa, não trabalha? Você tem um chefe sobre você, não tem? Suponhamos que o Robson não gosta do chefe dele. O chefe dele deixa de ser chefe, tem autoridade sobre ele por causa disso? O diabo pode não gostar de você, mas isso não muda quem você é. Vamos supor que o juiz, um dos juízes mais conhecidos no Brasil hoje, é o Sérgio Moro, certo? Suponhamos que ele acorde gripado. Ele acordou gripado hoje, muita febre, mas ele tem que ir para o trabalho. Ele vai para o trabalho, porque ele tem que assinar os papéis. Ele está gripado, coriza, com tudo, certo? Está muito mal. Aquilo que ele vai assinar, vale? Vale? Mas ele não está bem. Mas ele está se sentindo mal. Ele não está se sentindo bem. O que ele assinar vale? Então não importa como é que você está sentindo. A tua autoridade não muda pelo que você está sentindo. Às vezes nós avaliamos a nossa autoridade, a nossa condição por aquilo que nós estamos sentindo. Não importa. Pastor, eu estou me sentindo hoje um derrotado. Não muda a sua autoridade. É aquela conversinha, aquela ilustração que R$100 na lama vale quanto, Marcelo? Vale R$100. R$100 no lixo vale quanto? R$100. O lugar não muda o valor. Ele pode deixar o dinheiro todo amassado, sujo, feio, mas não tira o valor. Não importa onde você esteja ou onde você esteve, não tira o seu valor diante de Deus. Isso deve trazer em nós gratidão. Porque Deus não nos amou quando nós viemos para a igreja. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele não amou você pelo que você começou a fazer. Ele amou você porque Ele é amor. E quando nós não entendemos isso, nós pensamos que Deus está se trocando com a gente. Nós estamos dando para receber. Quando na verdade esquecemos que Ele nos deu para dar. Não, eu estou dando dinheiro para Deus. Quem foi que te deu dinheiro? Por que você acha que está dando alguma coisa? O que é que Paulo falou para a igreja de Corinto? Ele dá semente para quem semeia. Espera aí, ele dá semente para mim semear? É.
O que eu semeio foi Ele que me deu. Então quem está dando o quê? Paulo diz, quem primeiro me deu para que eu possa retribuir? Você não deu nada para Deus, irmãos, Ele deu tudo. Então para com essa ideia de comprar bênção, de vender bênção, isso não existe, isso é engano. Eu não posso comprar aquilo que já é meu. Você entende isso? Isso é reino. Escute, a autoridade até a morte de Jesus e ressurreição estava na mão do diabo. Quando Jesus ressuscita, Ele toma a autoridade e Ele entregou para você novamente. Você está entendendo? Ele entregou essa autoridade. Você é uma autoridade legal no mundo espiritual. O que nós precisamos é ter um comportamento correto no mundo físico. Você está entendendo isso? Nós precisamos ter um comportamento correto acerca em relação à palavra. Quando eu chego no lugar, quando você chega no lugar, não é um crente chegando. Crente não te define. Qualquer pessoa que crê em qualquer coisa é crente. Ah, pastor, então eu sou evangélico. Também não. Evangélico também não te define. O que te define é filho. Essa é a diferença que está sobre a nossa vida. Deus não te criou e depois te salvou. E fim de papo, Ele te criou, Ele te salvou e te restaurou. Você está entendendo isso? Ele te criou, o diabo foi lá e te estragou, Ele te restaurou. Então a ideia de Deus não é o futuro, a ideia de Deus é o passado. Não que Ele está preso ao seu passado. A ideia de Deus é Gênesis 1 e 2, volte para lá. Volte para o governo, volte para a origem. Volte para o lugar onde você governava, onde você não era vítima. Você não foi criado para ser vítima. Você consegue entender isso? Eu fui salvo. Agora é o seguinte, irmão, porque tem gente que diz assim, eu estou lutando para ir para o céu. Onde está escrito isso, irmão? Como é que se luta para ir para o céu? Se você luta para ir para o céu, então você só vai se vencer. E se você não vencer? Pastor, mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E perseverança é outra coisa, irmão. Não é luta. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Isso não é por obra, para que ninguém se glorie. Eu não vou ser salvo, irmão, eu fui salvo. Lembra que eu falei sobre isso ontem? Salvação no espírito, salvação na alma e salvação no corpo. Eu fui salvo, estou sendo salvo e eu serei salvo. É 3 tempos, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Lucas 21, 19. O que a igreja precisa é descobrir quem ela é. O que você precisa é tirar a tua mentalidade, a tua visão de onde você nasceu fisicamente. A Bíblia diz em Efésios, se eu não me engano, capítulo 1, que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Você foi escolhido antes de tudo, irmão. Você consegue entender essas coisas? A ideia de Deus é que após nascermos de novo, nós nos posicionássemos como alguém que é uma extensão de Cristo na terra. Alguém que manifesta o reino na terra. Jesus, Ele nunca pregou uma mensagem o qual Ele dissesse que você é inferior a Ele. Pelo contrário, Ele sempre dizia que você ia fazer coisas maiores. Ele sempre disse que você poderia ir além. Abre em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Aleluia, eu te amo, Senhor. Lucas 10, 17. Acharam? Amém? Diz assim:
Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Olhe para mim, mantenha aberto aí. Aqui está falando de quando Jesus dá a missão dos 70, ok? Capítulo 10 fala da missão dos 70. Eu não sei quanto tempo demorou a missão, mas Jesus está mandando eles debaixo da autoridade humana que Jesus tinha, porque Jesus não tinha morrido e nem ressuscitado para dar autoridade e o Espírito sobre eles, ok? Então eles não tinham o Espírito Santo sobre eles. É como se eu pegasse uma procuração e colocasse no nome do Marcelo. Ele pode fazer tudo no meu nome, de acordo com a liberação da procuração, ok? Foi isso que Jesus estava falando. Os discípulos não tinham poder sobre eles. Eles estavam andando com a procuração de Jesus, porque eles não tinham nascido de novo. O fato deles andarem com Jesus não fez com que eles nascessem de novo. Eles só nasceram de novo depois da ressurreição. E quando eles voltam, eles estavam andando com a procuração de Jesus. E quando eles voltam, eles voltaram possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os demônios se submetem a nós. Eles estavam embasbacados, eles estavam assim vislumbrados, dizendo: uau, cara, funciona. E Jesus diz assim no verso 18: mas ele disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. É como se os discípulos falassem: mestre, mestre, aquela criança empolgada, mestre, os demônios saíram todos. Ele falou, e Jesus falou: eu vi ele caindo do céu. Eles estavam impactados com aquilo. É claro que lá na frente Jesus ia falar: olha, não se prenda a isso, mas alegrai-vos por ter o nome escrito no livro da vida. Mas olha o que diz, o verso 19: eis aí. O quê? Eis aí vos dei ou dou? Tempo verbal disso está onde? Eis aí vos. Ele pode falar vos dou, irmão, mas ele não vai dizer vos darei. Ou está no presente ou está no passado. Ou vos dou, que serve para agora, ou vos dei, que ele já deu. Eis aí, vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Quanto? Quanto? Diga comigo: eu recebi autoridade sobre todo o poder do inimigo. Você só precisa acreditar nisso agora. Eis aí, vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Vírgula. E nada, ou melhor, e nada, absolutamente, esse nada para mim seria suficiente. Mas Lucas ainda foi mais exagerado. Ele disse nada, para que vocês não pensem que além do nada tem mais alguma coisa, porque além do nada não tem mais nada. Mas ele diz: mas nada, e nada, absolutamente vos causará dano. Jesus está dizendo assim: eu te dei autoridade. E a partir do momento que eu te dei autoridade sobre o inimigo, ele não pode fazer mais nada contra você. Como é que a gente faz agora com a doutrina da retaliação? Como é que a gente faz para falar da retaliação agora? Que retaliação, irmão? Eu estou falando de quem está em Cristo. Eu estou falando de quem está vivendo em Cristo. O diabo tem poder para destruir pessoas? Tem. Mas não de quem está em Cristo. Por quê? Eu não recebi uma religião. Eu fui estabelecido em uma nova jurisdição. Eu tenho uma nova natureza. Eu nasci de novo. Eu estou falando não da condição que eu tenho por direito próprio, por mérito. Eu estou falando de quem eu sou por justiça, porque a justiça foi feita. Abra comigo Romanos. Romanos capítulo 6.
Desculpa, Romanos capítulo 5. Romanos 5. Vamos ler a partir do verso 15, por favor. Romanos 5, 15. Diz assim: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, ou seja, de Adão, todavia não é assim como o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, o último Adão, foram abundantes sobre muitos. Versículo 16: o dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para justificação. Nós vamos ler o próximo versículo. Nós fomos justificados. Uma pessoa que foi justificada, ela é justa. Quem justificou você? Jesus. Versículo 17: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, ou seja, se pela ofensa de Adão, e por meio de Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão quando? Não é lá no céu? Reinarão quando? Tem certeza que está escrito aí? Porque tem gente que está achando que vai reinar lá no céu. Reinarão em vida. É para você reinar quando? Agora, em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. É para você reinar hoje, através de Jesus Cristo. Não é para você reinar quando morrer. A vitória nossa não é após a morte. A vitória nossa é aqui. Nós reinamos não por mérito, não por obras. Nós reinamos através da justificação. É simples, irmão. Isso é mais barato do que dar dinheiro para a Fogueira Santa de Israel. Isso é mais barato do que comprar martelinho e lenço fedido, ungido dos outros. Sabe por quê? A gente prefere pagar, porque quando a gente não tem fé, a gente quer comprar. E Deus não quer te vender. Não confunda dízimo e oferta com isso não quer dizer isso. Eu fui chamado para reinar em vida. Como? Ele me ensinou. Abre em 1 João capítulo 4. Eu te amo, Jesus. Obrigado, Pai, porque eu fui curado. Quando nós falamos de um juiz, que nem nós falamos do juiz Sérgio Moro, ele tem autoridade sobre determinada jurisdição, sim ou não? Sobre determinada... Como é que a gente poderia falar, Fernando? Jurisdição mesmo, né? Determinada jurisdição. Se você pegar o outro juiz, o seu Quebretas do Rio de Janeiro, que é cristão também, ele tem outra jurisdição. Um juiz, ele tem autoridade sobre determinado território. É isso que Deus fez com a gente. Eu não estou dizendo que o diabo não pode destruir alguém. Ele pode. O que ele não pode é destruir quem está em Cristo. Dá para você entender isso? Eu não estou falando que isso é para os pastores, nem para os apóstolos, nem para os profetas. Profeta, apóstolo é outra coisa. É dom de governo. E é bíblico. Eu não estou falando, isso é para os filhos, para quem nasceu de novo. Isso é uma condição que você tem. A igreja precisa ouvir isso. Eu sou filho de Deus. As pessoas confundiram e elas acham que ser apóstolo, evangelista, pastor, elas acham que isso dá condição melhor.
Escute, Efésios 4:11 diz assim: ele deu um para apóstolo, deu outro para profeta, deu outro para evangelista, pastores e mestre. Ele deu uns, ok? Efésios 4:11, ele deu uns. Todo mundo é apóstolo? Todo mundo é profeta? Todo mundo é evangelista? Todo mundo é pastor? Todo mundo é mestre? Não. Ele está falando que uns é isso, outros é aquilo. Agora o que diz João 1:12? Mas a todos quanto recebeu-lhes, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Nem todo mundo é apóstolo, nem todo mundo é profeta, nem todo mundo é evangelista, nem todo mundo é mestre, nem todo mundo é pastor, mas todos quanto receberam. Quantos aqui receberam? Marcelo, vamos supor que o Marcelo tem uma empresa multinacional. Amém? Eu sou o gerente geral da empresa dele. E ele tem um filho chamado Miguel. Eu sou o gerente geral. Quem manda, depois do Marcelo, quem manda sou eu. Diretor. Ok? Eu sou o diretor. Quem tem mais autoridade? O diretor ou o filho do Marcelo? Vamos, gente. Eu posso ter uma autoridade constituída, mas o direito de tudo, eu cuido das coisas dele, mas o direito de tudo está no filho dele. O que eu quero te dizer com isso é que às vezes nós olhamos para alguém que tem um título e ignoramos aquilo que nós somos. Eu, para entrar na sala do Marcelo, eu preciso pedir que a secretária me anuncie, por mais que eu seja o diretor, mas ele é o dono. O Miguel precisa fazer isso? Você acha, chega na justiça, na delegacia e fala: meu filho roubou meu carro. Fala, vai lá na delegacia e diz: meu filho roubou meu carro. Filho não rouba carro do pai, é dele. Dá para você entender isso? Lucas 15:31 diz: filho, tudo que é meu é teu. Você entende isso? Sabe o que o céu está dizendo para você? Filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Pastor, e cadê? Se aproprie disso, por fé. Entra. Isso não é coisa para você pedir, isso é coisa para você se apropriar. É dele. Desculpa, é seu, ele te deu. 1 João 4:17. Diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, vamos, gente. Pois, segundo ele é, eu serei. Coloque na primeira pessoa. Coloque na primeira pessoa. É importante que muitas coisas na Bíblia você coloque na primeira pessoa. Pois segundo ele é, eu sou aonde? Eu acabei de ler Romanos com você, capítulo 5. Agora eu estou lendo 1 João 4:17. Pois segundo ele é, diga o restante. Aonde? Ele é lá no céu? Pastor, um dia eu vou ser como Jesus. Pois é, a Bíblia está dizendo que você é. Pastor, eu sou um miserável pecador. Pois é, a Bíblia está dizendo que você é igual a Jesus. Como é que a gente vai fazer? Quem está certo, você ou a Bíblia? Você sabe qual é o nosso problema? É que nós nos vemos fora de Cristo. E você sabe por que Deus não tem problema com a gente? Porque Ele sempre nos vê em Cristo. Porque fora de Cristo, você é condenado. Fora de Cristo, você é doente. Fora de Cristo, você é maldito. Fora de Cristo, você é pobre. Mas Deus não te vê maldito, Deus não te vê pecador. Porque você está em Cristo. E todas as vezes que Deus olha para você, Ele te vê dentro de Cristo. Abre em Colossenses. Você já viu o tanto de Bíblia que eu te dei, né? Colossenses.
Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 3. Essas informações não vão mudar a sua vida se você não decidir viver isso. Colossenses capítulo 3. Versículo 3. Diz assim: por quê? Por quê? Passado, presente e futuro. Hã? Passado. Você não vai morrer, você já morreu. Porque a Bíblia, sabe o que ela chama de morte? Pecado. Aquilo que não é pecado, aquela pessoa que você viu no caixão, não é morte para Deus, é sono. Ele está dormindo. Por isso que Jesus, quando ia ressuscitar as pessoas, dizia: ele está dormindo. Ele só chama, a Bíblia só chama de morte o que é pecado. Por quê? O que está dizendo aqui? Morreste. Você não vai morrer, você já morreu. Você morreu por pecado. Porque morreste. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em... Porque morreste. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Jesus me colocou dentro dele. E ele entrou dentro de Deus. Dá para você enxergar isso? Imagine 3 pessoas. Você primeiro, Jesus segunda. Vem cá você, vem cá você. Vem cá, Caio, vem cá vocês 3, vem cá, fica aqui um do lado do outro. Deixa eu tentar mostrar isso. Fica aqui, fica no meio. Não. Eu quero do menor para o maior. Quem é maior? Vamos lá, menor. Isso, ok. Ok, certo? Aqui é você, aqui sou eu. Porque morreste. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Vem para trás dele. Em Deus. Você está entendendo? Ele morreu. E a vida dele está oculta com Cristo. Em Deus. Então antes do diabo ver você... Está aqui. Como é que o diabo vence alguém aqui, irmãos? Para o diabo vencer alguém que está em Deus, ele tem que vencer Deus. Quando é que isso acontece? Dia de São Nunca, de tardezinha. Essa é a sua condição. Eu estou falando para quem está em Cristo. Eu não estou falando que o diabo não tem maldição. Eu não estou falando que ele não destrói. Mas esse aqui não. Mas você não. Você não. E a Bíblia diz que os que são nascidos de Deus, o maligno não toca. Deus não colocou você na frente. É por isso, por que eu coloquei Jesus aqui? Porque ele é o primogênito. Ele é o primeiro entre muitos irmãos. Quando você estuda a carta de Efésios, o que mais tem em Efésios é em Cristo. Em Cristo. Em significa preposição primária, conotação de lugar. Em, preposição primária, conotação de lugar. Em diz que você está em um lugar. Efésios não mostra você com Cristo. Eu posso estar com o Robson, mas eu não estou mais com Cristo. Porque para mim estar com Cristo, teria que ser 2 pessoas. Eu não estou mais com, eu estou em. Obrigado, gente, Deus abençoe. Pastor, o que eu faço para viver isso? Aí que está o seu problema, você não precisa fazer. Você só precisa crer. Pastor, quanto eu pago por isso? Não, você não paga nada. Pastor, que tanto que eu jejuo por isso? Jejum é para outra coisa. E de uma excelente prática espiritual o jejum. E nessa semana muitos de nós estamos jejuando.
Quanto eu oro por isso? Outra prática maravilhosa, irmãos. A Bíblia fala para orar sem cessar, mas isso aqui não tem nada a ver com oração. Tem gente que está orando para ter. Não é para você orar para ter, é para você orar para você conhecer. A oração tem que ser uma jornada, aonde nós andamos juntos com Ele, e Ele vai ensinando. A Bíblia diz, e andou Enoque com Deus. Não fala mais nada. Ele andou junto, irmãos. E já não era. Quando você começa a andar com Deus, quando você começa a ter uma vida de relacionamento, você sai da religião. As suas práticas não é para comprar Deus, porque Deus não é mais um político que se vende. O teu dízimo já não é para comprar Deus. As tuas ofertas já não é para comprar Deus. As tuas ofertas, os teus dízimos é um meio de gratidão, e dizendo, Senhor, eu não estou dando para ser abençoado. Eu já estou dando porque eu já reconheço que fui abençoado. Eu creio na lei da semeadura. Eu creio. Isso não é só, a lei de semeadura não é para crente, a lei de semeadura é para todo mundo. Quem planta milho vai colher milho. Mas eu estou falando que eu não compro Deus. Eu não compro bênção. A bênção foi me dada. Abre em Efésios capítulo 1. Vamos parar já, né? Escute o que eu estou te falando nessa noite, eu demorei anos da minha vida para me entender. É que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, irmãos, e quando Ele sabe que a gente é ignorante, Ele nos abençoa assim. Porque Ele sabe que não é para maldade. Efésios capítulo 1, eu só estou te dando texto conhecido, eu não estou fazendo nada, só texto conhecido. Porque tem gente que está querendo o profundo, o oculto e escondido. Tem gente que está querendo reinventar a roda. Eu não quero reinventar a roda, irmãos. O evangelho é isso aqui, é prático, é simples. Acabou. O que você é? Eu sou o que Ele diz que eu sou. Mas você não presta, mas Ele diz que eu sou igual a Ele. Você tem que saber, você tem que discernir quem é que você está ouvindo. Ou você vai ouvir o que o diabo está dizendo, o que a tua alma está dizendo, ou o que Deus está dizendo. Efésios 1:3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Em algumas versões diz que nos abençoou. O tempo verbal ou está no presente ou está no passado. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos abençoado ou que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Aonde que está a bênção? Olha para Efésios capítulo 2, versículo 5. Efésios 2:5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Onde é que estão as bênçãos? Onde é que você está? Onde é que estão as bênçãos? E onde é que está você? Onde é que está as bênçãos? E você está onde? Você está me dizendo que você está no lugar onde está a bênção? Onde é que está a bênção? É em Cristo. E você está onde? Isso é a mesma coisa, irmão. Você está em casa, tem uma panela de arroz, você está no lugar que tem comida, irmão. Você está na cozinha. Cozinha não tem comida? Acabou. Você quer comer? Você come, você está na cozinha. As bênçãos estão em? Não com Cristo. Estão em. Até, você pode ver que Efésios 2:5, ele vem falando que Ele te ressuscitou juntamente com Ele, e depois termina como? Vocês eram 2, e terminou quando? 1. As bênçãos estão aonde? Em Cristo. E eu estou aonde? Em Cristo. Pastor, mas isso está nas regiões celestiais, aí que entra a fé. A fé não é o meio pela qual Deus faz. A fé é o meio pela qual o que existe no mundo espiritual se manifesta no mundo físico. Fé não é o poder que eu tenho para fazer Deus fazer. A minha fé não faz Deus fazer. A minha fé não move Deus. A minha fé move o que já existe em Deus para o mundo físico. A fé é uma mão que pega o que está pronto no mundo espiritual e força a se manifestar no mundo físico. Eu não estou falando que a fé força Deus. Não, nada força Deus. A fé é uma mão que conhece o que existe no mundo espiritual, porque já foi feito em Cristo. E como eu e você somos espirituais,
A fé não é o físico movendo o espiritual. A fé é o espiritual movendo o físico. Hebreus 11:3, pela fé entendemos que as coisas que não existem vieram a existir a partir daquilo que não vemos. Então, o que move o mundo espiritual, o físico não move o espiritual que move o físico. E aí tem gente físico querendo mover o espiritual. Não é o meu físico que move o espiritual, é o meu espiritual que muda o meu físico. Não é fora para dentro, é dentro para fora. Você está entendendo isso? Que vai mudar a minha volta é o que está dentro de mim. Por isso que não adianta você vencer nada aqui fora, se você não venceu aqui dentro. Tem gente que teve resultado aqui dentro, mas aqui está fracassado. Tem gente que está cheio de dinheiro em volta, mas é miserável, é pobre de marré, não é? Porque tem gente que é tão pobre que tudo que tem é dinheiro. Não tem mais nada. Prosperidade é espírito, alma e corpo. Prosperidade tem dinheiro, mas nem sempre prosperidade tem a ver com dinheiro. Ou melhor, prosperidade tem dinheiro, mas a prosperidade não se resume em dinheiro. Porque senão todo rico era próspero, e ter dinheiro não faz você próspero. Dá para você entender isso? É de dentro para fora, tem que mudar aqui dentro tem que mudar. Às vezes eu obtive um resultado aqui fora, mas eu estou amargurado aqui dentro. Você está entendendo? Às vezes eu estou bem no emprego, eu estou bem casado, mas aqui dentro está um vazio. Por quê? Porque você tentou suprir uma necessidade de fora para dentro, quando na verdade nós precisamos nos resolver de dentro para fora. O que morreu do homem primariamente depois do pecado foi o Espírito. A primeira coisa que Jesus nos deu vida foi no Espírito. Ele está mudando a gente de dentro para fora. Você está entendendo? Eu não sou um fracassado, irmão, louco para Jesus voltar. Eu não aguento mais, pelo amor de Deus, volta logo. Eu não estou falando que nós não devemos dizer Maranata, a hora vem. Mas o Maranata não é com plano de fuga. O Maranata é com saudade de casa e da presença do meu amado. Dá para você entender? Se tiver que viver mais 50 anos aqui, eu vivo, irmãos. E sobre todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Você está entendendo? O Deus que me criou me sustenta. O Deus que te criou te sustenta. Ele cuida de você. Você não pode ser dependente de uma empresa. Você precisa ser dependente de Deus. E Deus te sustenta em meio àquela empresa. Se você sair de lá, você vive. Tem gente que pensa que se sair, morre. Minha confiança não pode estar em coisas. Minha confiança precisa estar no Senhor. Foi Ele que morreu por mim. Ele é a minha vida. Eu sou uma pessoa abençoada, você é uma pessoa abençoada. Nós temos uma condição em Cristo Jesus. Ele é a minha vida, Ele é a minha paz, Ele é o meu caminho, Ele é o meu pão de cada dia. Ele é a água que sacia a minha sede, Ele é o pão que sacia a minha fome. Ele é a minha verdade. Jesus não tem bênção, irmãos. Ele é a minha bênção. William, por favor. Eu estou falando de você. Não deixa ninguém te enganar. Não deixa ninguém te enganar. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Eu tenho autoridade, irmãos. Porque você é bom, não. Porque quem é bom vive em mim. Você é perfeito, não. Mas quem é perfeito vive em mim. E Ele está me aperfeiçoando. A Bíblia não diz que nós somos santos. E a Bíblia também diz que nós estamos sendo santificados. Nós somos santos ou estamos sendo santificados? As duas coisas. Nós somos santos no nosso espírito e estamos sendo santificados na nossa alma, no nosso corpo. Alguém me disse um tempo atrás, há uns meses atrás: pastor, eu fui fazer um acampamento porque eu fui resolver o meu passado. Eu falei: que passado? Não, o meu passado, eu fui resolver as coisas do passado. Eu falei: eu não tenho passado. Como que você não tem passado? 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu nasci de novo, irmãos.
A partir daí eu não tenho mais nada. Mas e a herança maldita do meu pai? Foi cancelada na cruz. A partir do momento que eu nasci. E por que tem alguns crentes que vivem debaixo de maldição? Por ignorância. Ele se tornou maldito. Porque maldito é todo aquele que morrer pendurado no madeiro para que você fosse bendito. Ele se tornou enfermo da planta dos pés à cabeça. Diz que não tinha parte no corpo dele que fosse sã, para que você não tivesse doença. A dor de cabeça que você pode estar sentindo, ele ficou, ele levou. A dor de cabeça que você pode estar sentindo agora não é sua, ele levou. Por isso a dor de cabeça tem que sair agora, em nome de Jesus. A depressão, a angústia, tudo ele levou na cruz do Calvário. Então se isso está com você, a dor de cabeça, você pode dizer, pode ir embora, isso aqui não pertence a mim. Eu tenho autoridade para que isso saia em nome de Jesus. Essa é a verdade sobre a sua vida. Irmãos, quando a igreja aprender quem ela é, você vai se levantar no meio da circunstância e vai dizer, aquieta-te tempestade, em nome de Jesus. Quem sou eu? O embaixador do reino, uma autoridade legal. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Por que você não ergue as tuas mãos aos céus e por alguns instantes agradeça a esse Deus, a esse Pai maravilhoso que te ama, que te curou, que te libertou? Profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Pois conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para ser restituído. Você tem motivo para agradecer ao Senhor. Você tem motivo para adorar ao Senhor, para declarar, para agradecer pela tua cura. Milagres se manifeste, sinais e prodígios se manifeste. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, te adoro. Seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para ser restituído. E porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você. Diga, nunca foi sobre nós.
nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E nunca foi sobre nós. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? Quem sou eu? O que eu tenho pra te oferecer? É tudo, Tudo sobre você. é tudo. Ah, Deus! E quem sou eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você. Eu descobri Que sem ti é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana. Escute, feche com os teus olhos fechados. Quantos instrumentos toque? Escute, escute, com os teus olhos fechados. Talvez você tenha sentido um vazio no seu interior. Talvez você tenha se sentido sozinha, rejeitada. Escute o que Ele te diz: eu estou com você. Eu sou o que você precisa. Você precisa de paz? Eu sou a sua paz. Eu estou contigo todos os dias da sua vida. Mesmo quando teu pai e tua mãe te desamparar, eu jamais. Você precisa de paz? Eu sou a tua paz no meio dessa tempestade. Você tem se sentido cansado em meio a essa guerra? Eu sou o teu descanso. Você precisa de refrigério? Eu sou o teu refrigério. Escuta, Ele te diz: eu sou tudo que você precisa. Eu sou tudo que você precisa. Eu sou tudo que você precisa. Você não tem motivo, você não tem razão para desconfiar do Senhor. Ele é fiel. Você não tem motivo, você não tem razão para se sentir sozinho. Esse sentimento é um engano, é uma mentira. Mesmo que você olhe para toda a circunstância que você está passando, você pode confiar no Senhor.
Você pode erguer as suas mãos e dizer: Senhor, obrigado. O Senhor está comigo, o Senhor é fiel, o Senhor tem um futuro. O Senhor tem um futuro certo para a minha vida. O Senhor tem paz, o Senhor tem alegria, o Senhor tem provisão. Ah, Senhor, nós te adoramos, Tu és a nossa vida. Tu és o nosso abrigo, o nosso descanso. Toda honra, toda glória nós oferecemos a Ti, Senhor Jesus. Erga as tuas mãos, diga a palavra de adoração. Ou você pode orar em outras línguas também. Ralabacanda, ralabaranda, ralabacanda, ralabacanda, ralabaxá. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos. Pega as tuas mãos e declare: te exaltamos. Te exaltamos, Ó Senhor. está na hora. Está na hora da igreja aprender a falar com a montanha. Está na hora da igreja aprender a falar com as tempestades. Está na hora de você levantar a sua voz como a autoridade que você é em Cristo e dizer: aquieta-te, aquieta-te, aquieta-te. Está na hora de nós falarmos como Davi falou: porque te abate a minha alma, espera nele. Alabacandara alabacorra, babalabacandara alabasorre, candalabacá. Arrabacandara alabacoro, rouba e calamacandara alabacorre, bababalabababababaê. Oh! O Senhor é digno, o Senhor é digno, o Senhor é digno.
Pode aplaudir a Ele é digno de toda a glória. Deixa eu te falar uma coisa que está no meu coração para nós encerrarmos. Às vezes nós criamos hábitos de dizer, é normal a gente ter necessidade de ter isso. Não. O Espírito me ministrou no meu coração agora dizendo, quando você encontra plenitude no Espírito, não tem nada que te falta na alma nem na carne. Porque às vezes a gente fala, né? Mas eu tenho as minhas necessidades, não é isso? Vou dar um exemplo, tá? Uma mulher que um dia foi casada, ou um homem que um dia foi casado, diz assim, mas eu tenho as minhas necessidades íntimas. Eu não estou falando que isso não é importante. Foi Deus que criou. Mas enquanto você não tem, o Senhor te supre. Não alimente a carne. A carne precisa estar subjugada ao Espírito. Você está entendendo? A Bíblia diz que mais são os filhos da solitária. Você tem um marido. Eu não sei por que eu falei nisso. Mas não justifique as suas necessidades, não. O Senhor suple todas elas. Amém? Todas elas, seja íntima, seja vazio, não, quando o seu espírito encontra um lugar de plenitude, e até que o teu esposo ou a tua esposa seja revelado a você, está tudo resolvido aqui dentro. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos dizimar, vamos ofertar aquilo que nós vamos entregar ao Senhor nessa noite.